Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou ligar sua Bíblia, no Salmo 36, e nós vamos ler juntos os versos 1 e 2. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também uma espécie de trilho para a nossa reflexão de hoje. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Pai, nós pedimos graça e favor do alto, de maneira que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que material para mera reflexão. Nós oramos por entendimento espiritual, nós oramos por despertamento, nós oramos por todo alinhamento, correção, consolo que a Tua palavra pode produzir em nossos corações, debaixo da ação do Teu Espírito. Oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto, como dissemos, não só como ponto de partida, mas uma espécie de trilho para a nossa reflexão. O salmista, pelo Espírito de Deus, começa dizendo que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Em primeiro lugar, ele menciona a voz da transgressão. Depois, ele indica a razão pela qual a voz encontra espaço e lugar de fala. Ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E na sequência, ele diz que a voz da transgressão diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Eu poderia muito bem, a partir desse texto, estabelecer como tema da mensagem a expressão a voz da transgressão, porque nós vamos dissertar aqui sobre ela. Eu quero trabalhar 3 questionamentos, e eu já vou apresentar os questionamentos. O primeiro deles é: de quem é a voz da transgressão? Quem está falando? Reconhecer quem essa pessoa é importante. Segundo lugar, o que a voz da transgressão fala? Já vou adiantar, e dar o spoiler de cara. O texto diz que ela afirma: sua iniquidade não há de ser descoberta, e se for, não será detestada. Ou seja, eu acredito que dá para explicar isso com um dito popular comum. Quando era garoto, eu ouvia muitos amigos, na hora que estavam confabulando sobre aprontar ou não, sob o risco de enfrentar qualquer consequência de algo errado que fizesse, sempre tinha um que dizia: danada não. E esse vai ser o tema da minha mensagem hoje. Bem, poderia ser a voz da transgressão, mas tenho certeza que você vai lembrar melhor, depois da gente repetir várias vezes aqui a expressão danada não. A maioria já ouviu isso. Talvez você não tenha ouvido a versão mineira e goiana, que primeiro afirma para depois negar: dá nada não. Outro dia alguém falou: pastor, não dá nada não? Eu falei: o que importa é que a voz da transgressão ela tem uma mensagem. Não haverá consequências, não haverá problemas, e a gente precisa entender o que é que está por trás dessa proposta. Em terceiro e último lugar, nós vamos trabalhar um outro questionamento, que é o aspecto prático: como silenciar essa voz. E o texto já mostra que a razão pela qual ela tem espaço é a falta de temor. Então nós vamos entender a importância do temor de Deus no nosso coração, para que essa voz seja não apenas abafada, mas silenciada, neutralizada na nossa caminhada. Quando eu falo sobre transgressão, que é sinônimo de pecado, é evidente que aqui eu não quero ressuscitar o passado de ninguém. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na verdade, nós nem temos passado para desenterrar, porque já foi apagado pelo sangue de Jesus. Mas quando o assunto é pecado, nós não podemos pensar apenas naquilo que já havíamos cometido antes de conhecer a Cristo, mas na possibilidade de que haja tropeço depois de conhecermos a Jesus. E nós sabemos que isso existe. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. E porque não apenas existe o risco de tropeço, eu e você precisamos reconhecer que existe também uma batalha, uma verdadeira guerra tentando nos levar à queda. Em Hebreus, no capítulo 2, diz: na vossa luta contra o pecado,
Então todo crente precisa entender que há uma luta contra o pecado. O autor diz: na vossa luta contra o pecado ainda não resististes até o sangue. O que significa isso? A exemplo das batalhas antigas, travadas com espada nas mãos, né? Ele estava dizendo: vocês ainda não lutaram até o fim, até as últimas consequências, né? Lutar até o sangue era, se necessário, morra, mas não desista dessa luta. Batalhe até o fim. E nós entendemos que há uma guerra contra o pecado, porque nosso espírito foi regenerado, tem a natureza de Deus, anseia por Deus. Mas eu aprendi desde a adolescência que a carne não converte. Até que esse corpo seja glorificado e transformado, o que é o clímax da redenção, a Bíblia chama de uma carne pecaminosa, com as mesmas inclinações de antigamente. Por isso que a Bíblia chama isso de o velho homem, diz que ele tem que ser despido, e a gente tem que se revestir do novo homem. Portanto, a caminhada cristã é uma proposta de santificação, de aperfeiçoamento da santidade, né? E nós precisamos entender essa dinâmica. Há uma guerra. Diferente do povo de Israel do Antigo Testamento, a nossa guerra não é contra pessoas. Por isso Paulo escreve aos Efésios, diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades. Nós temos um inimigo espiritual, invisível, né? O reino das trevas, trabalhando contrário ao plano e o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. E uma das estratégias mais antigas e eficazes de sabotagem que o diabo tem usado é o pecado. E nós precisamos entender, né, que nessa luta e batalha contra o pecado, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante. E a essência da mensagem de hoje é uma preocupação pastoral, que cada um de vocês possa andar e caminhar em vitória sobre o pecado, né? Então, como eu disse antes, a intenção não é mexer no passado de ninguém, mas é trazer um alerta para o seu presente e uma preparação para uma vida de vitória no seu futuro, em nome de Jesus. Então, eu queria que a gente pudesse trabalhar esses três elementos. O primeiro questionamento é uma pergunta com uma resposta já meio óbvia: de quem é a voz da transgressão? Nós vimos que é uma voz da transgressão e que ela fala no coração do ímpio. Bom, se fala no coração e não no ouvido, a gente já pode começar por eliminatória, excluindo a possibilidade de ser algo falado por qualquer outro ser humano. Ah, pastor, mas a gente não fala só ouvido. Hoje em dia, por meio de mensagem, a gente se comunica, né, e a pessoa pode receber com os olhos. Pois é, mas você não fala direto ao coração. Normalmente, a comunicação entre pares, semelhantes, entre, né, os seres humanos não se dá dessa forma. Então, isso exclui qualquer ser humano e automaticamente nos remete ao fato de que quem está falando precisa ser um ente, um ser espiritual. E quando falamos dessa possibilidade pela lógica, nós só temos duas pessoas no plano espiritual que têm o poder de falar ao coração. Uma é o próprio Deus, a outra é o diabo. A pergunta é: Deus seria o mensageiro ou o portador da voz da transgressão? De forma alguma. Ele não daria tiro no pé, ele não trabalharia contra o patrimônio, ele não negaria a essência da sua própria natureza e caráter. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, a Bíblia diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então, quando olhamos para essa afirmação, embora Deus fale ao coração, Hebreus 3,7 diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Significa que Deus fala ao coração. Ele, assim como os demais seres humanos, estão excluídos da possibilidade. Então nós temos, né, por eliminatório, uma única pessoa, que não apenas vai se encaixar aqui, mas que recebe o rótulo recorrente nas Escrituras de o tentador. É aquele que está tentando convencer o homem a pecar. E nós estamos falando do diabo, nós estamos falando de Satanás, com toda a hierarquia do reino das trevas à sua disposição. É por isso que nós vemos Paulo dizendo: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nessa guerra, Satanás não quer apenas se opor a você no que diz respeito às circunstâncias. Eu desde garoto ouvi os pregadores dizer: o diabo quer roubar o seu dinheiro, sua saúde, sua família.
A verdade é que ele não está tão preocupado com essas coisas. Muitas vezes, ao tentar nos ferir nessas áreas, o que ele realmente quer é roubar nossa fé, a nossa disposição de fidelidade a Deus, é nos afastar do Senhor, é nos levar ao pecado, à rebeldia e à queda. E muitas vezes esses ataques são apenas subterfúgios, estratégias que ele usa para conseguir o que ele realmente quer, nos separar de Deus. E nós precisamos estar atentos. Há um outro dito popular que talvez exprima bem o cerne da minha mensagem aqui hoje. O golpe está aí, cai quem quer. E Deus o tempo todo nos adverte disso. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Então o primeiro passo é reconhecer que essa voz da transgressão, ela procede de Satanás. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E nós temos vários relatos, desde Adão e Eva lá no jardim do Éden, a tentação do próprio Jesus no deserto, né? Que mostra sempre Satanás como o responsável pela voz da transgressão e dessas propostas. Mas há um outro texto que eu quero ler aqui, que está em Atos capítulo 5. Ele fala de um casal, Ananias e Safira, que no seu coração intencionaram pecar, mentir, entrar em comum acordo. E quando estão num culto público, o Espírito Santo traz ao apóstolo Pedro uma palavra de conhecimento, uma revelação daquilo. E eu quero ler apenas uma parte desse texto, não ele todo. Atos 5, de 3 a 5 diz: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Eu vou deixar o evento final do juízo sobre Ananias, que morre assim, como depois na sequência, Safira, sua esposa, né, também morre. E o elemento do temor que se espalhou por todos, para ser explorado no último tópico, quando estivermos falando a respeito do temor a Deus. Mas inicialmente eu quero chamar sua atenção nesse texto, para a frase: Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Então há duas coisas a serem consideradas aqui. Por um lado, ele mostra que Satanás acessou o coração com a voz da transgressão. Infelizmente essa voz falou mais alto e prevaleceu. Mas ele não responsabiliza apenas Satanás. Ele responsabiliza Ananias. Por que você permitiu? No versículo 4, ele volta a fazer uma pergunta: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Né? Essa pergunta de novo responsabiliza Ananias. Porque quando falamos de Satanás por trás da voz da transgressão, se há algo que nós não podemos ignorar, é que a batalha contra o pecado não é algo meramente humano e natural. Tem um pano de fundo de uma batalha espiritual por trás. Mas por outro lado também não é só espiritual. Porque alguns crentes querem sugerir que o diabo está coagindo e obrigando eles a pecar. E essa não é bem a dinâmica. Nós nem podemos ir ao extremo de excluir uma influência maligna, nem ao extremo de excluir a responsabilidade humana. Desde o início da história da humanidade, nós vemos a dificuldade do ser humano de admitir sua responsabilidade em relação aos tropeços. Quando o primeiro casal peca, Deus pergunta para Adão: por que é que você fez isso? A resposta de Adão: a mulher que tu me deste. Adão atirou para dois lados diferentes. Primeiro jogou em Deus: foi o Senhor que botou ela na minha vida. E segundo, a confusão veio por meio dela. E tem muito crente que vive culpando Deus e os outros. Deus pergunta para Eva: e você, o que tem a dizer? Ela diz: foi o cão, o miserável do Satanás, né? E nós temos coberta na linguagem do casal ali todas as três direções onde a gente terceiriza a responsabilidade. Quando algumas coisas acontecem de maneira que não deveria, a gente tem, né, mania de jogar nas costas do diabo, né, responsabilizar outras pessoas e Deus. É muito difícil. Eu estou há 31 anos no ministério pastoral. Foram raras as vezes que eu me lembro de uma, assim, que está clara na minha memória, uma única vez, onde uma pessoa, ela de cara foi assumindo a responsabilidade. Recebi um casal que me procurou para uma conversa, e quando os dois sentaram, eu sempre dizia para minha esposa, né, você vai ouvir um, ele tem 100% de razão, você vai ouvir o outro, tem 100% de razão. E é impossível, os dois estarão discordando com cada um ter 100% de razão. Então eu sempre dizia para ela: não forme opinião antes de ouvir os dois lados.
Aí quando o casal chegou, eu perguntei: quem vai falar primeiro? O próprio marido falou: ela. Mas pensa a mulher que descascou o marido. Foi de 20 a 30 minutos. Eu nunca vi alguém esculhambar tanto o outro e expor como ela fez. Eu estou só esperando o que vai ser da réplica. E quando ela termina, eu falei: sua vez. Ele falou: não tenho nada a falar. Eu falei: como não? Ele falou: não, o que ela falou é isso aí. Eu sou esse tralha, eu não presto, o problema sou eu. Gente, eu queria parar o atendimento, sair soltar fogos. Que eu falei: eu não sei se eu vou ver isso de novo, né? Tá certo que o camarada estava numa situação tão complexa que não dá mais para negar e jogar em ninguém. Talvez ele tenha feito isso em outra fase da vida, mas é muito difícil. As pessoas terceirizam. Eu tenho visto que crentes, na hora de pecar, não lembram do que a Bíblia diz, mas depois que peca, vira teólogo. A maioria, quando vem confessar pecado, não vem confessar, vem justificar, né? Outro dia um chegou para mim: pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura. Eu já pensei, aí vem. A carne é fraca, né? Tipo assim, já é meio que aquele: o gato subiu no telhado, vamos preparar a confissão e já lembrar que a Bíblia diz que nós somos fracos, mas na verdade já está tentando estabelecer justificativas. Outro dia perguntei para um que tinha feito uma lambança espiritual enorme e falei: como é que você chegou a esse ponto? Ele falou: a culpa é do Satanás. Eu falei: como é que é? Não, ele é o tentador. Eu falei: é o tentador, ele não te coage a pecar. Pastor, ele é o tentador, ele arrasta nós para lá. Eu citei para ele Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado, quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Falei: quem te trola é o seu Deus. Pastor, é o Satanás. O senhor não sabe o que eu passei. Eu falei: meu amigo, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador é um ente espiritual, sobrenatural, mas a tentação é um desejo que reside dentro de você. O tentador do lado de fora não pode enfiar a goela abaixo um desejo que você não tenha. O máximo que ele pode fazer é botar o cardápio debaixo do seu nariz e te estimular. E você é responsável por acolher ou não as sugestões deles. Então nós precisamos reconhecer que é uma batalha e que o diabo sempre, ele não vai aparecer com cara de diabo e dizer: ei, vamos esculhambar o seu relacionamento com Deus. O crente que normalmente peca, a palavra pecado, no original hebraico do Antigo Testamento e no grego antigo, koiné, do Novo, ela tem ideia de alguém que perdeu o alvo. Eu nunca vi um crente acordar de manhã resmungando: hoje é dia de maldade, que eu posso fazer para esculhambar meu relacionamento com Deus, ferir o coração de Deus, é hoje que eu vou botar tudo a perder. A dinâmica não é essa. Como veremos, Satanás trabalha com engano. E nós precisamos reconhecer que o pecado diz respeito a algo maior do que escolhas. Existe uma sedução, existe armadilhas, existe uma intenção de nos enredar, mas a responsabilidade não pode cair na conta só do diabo. Nós precisamos parar. Repetindo o que eu vou falar várias vezes: o golpe está aí, cai quem quer. Agora, a pergunta a ser feita é: o que aconteceu com Ananias e Safira é exclusividade só deles? Ou pode acontecer comigo, com você? O que aconteceu com Adão e Eva no jardim, de serem seduzidos, enganados por uma proposta contrária à voz de Deus, é exclusividade deles? Ou pode acontecer comigo, com você? A verdade é que o Novo Testamento, Paulo com coração pastoral, e diz em 2 Coríntios 11, verso 3: eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo: eu temo que a história se repita, porque Satanás segue, como veremos, o mesmo modus operandi. Outro dia alguém falou: ele não tem criatividade. Falei: ou é inteligente o suficiente para saber que, como a gente diz na linguagem do futebol, o time está ganhando, não mexe. A estratégia está funcionando, para que mudar? Então, eu não questiono se é ausência de criatividade, né? Ou se é essa sagacidade que a Bíblia apresenta, dizer: está funcionando, para que mudar? Agora, de alguma forma, apesar dele ter a mesma forma de agir desde o início, parece que muitas vezes nós estamos agindo com uma ingenuidade enorme. E Paulo está dizendo: eu temo que do mesmo jeito que Eva foi enganada, preste atenção no verbo enganar, que o mesmo aconteça com vocês. Que a mente de vocês, a maneira de pensar, de entender, seja corrompida a ponto de se apartarem da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Depois de reconhecer de quem é a voz da transgressão, que é Satanás, e é muito importante que a gente atribua a ele,
A segunda coisa a ser destacada, o nosso próximo tópico, o segundo questionamento é: o que a voz da transgressão fala? Qual a natureza dessa mensagem que ela propõe? E nós vimos no verso 2. Ela diz: sua iniquidade não será descoberta, nem há de ser detestada. Basicamente, desde o início da história da humanidade, o diabo continua dizendo as mesmas coisas. Dá nada não. As consequências não são do jeito que Deus disse ou que te ensinaram que seria, No final dá para se safar. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas isso tem muito mais a ver com a natureza humana do que só com cultura. Porque, de alguma forma, essa mensagem, ela vem encontrando lugar no coração das pessoas há muito tempo. Eu queria sua atenção voltada para Gênesis 3, o primeiro relato de pecado e queda. Eu queria ler com vocês aqui Gênesis 3, de 1 a 5. Uma vez que Paulo toma isso como exemplo do que pode acontecer conosco. E não apenas está validando esse relato como parte das Escrituras, mas ele está sustentando aquilo que dissemos antes. Tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, para nossa advertência, foi escrito. Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eu não quero entrar em detalhes de coisas que a gente poderia ficar discutindo sobre o texto. Outro dia alguém perguntou: pastor, o que significa a mais astuta de todos os animais? Eu falei: significa exatamente isso. Agora, como mensurar? Porque outro dia alguém falou: pastor, mas a serpente falava. Evidente que houve alguma mudança depois da queda, porque quando Deus está responsabilizando cada um, falando de maldição e consequência, há uma declaração sobre a serpente: você vai rastejar sob o pó todos os dias da sua vida. Então muita gente tem questionado: significa que antes ela não rastejava? Significa que antes ela era tipo o lagarto, caminhava de outra forma? Quais mudanças aconteceram? Eu não quero especular nem para digressão, nem para correr o risco de ir longe demais. Eu aprendi um ditado na adolescência: o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. O ponto mais importante é que Apocalipse 12, quando fala do diabo e de Satanás, se refere a ele como a antiga serpente. Qual é a dinâmica detalhada do que aconteceu? Nós não podemos dizer com certeza, porque o texto não é uma descrição detalhada de algo, é apenas a menção de um ocorrido. Então, a serpente é apenas uma figura do próprio Satanás, como alguns estudiosos tentam afirmar. A serpente, chamada de mais astuta dos animais, era um animal literal, que foi possuído por Satanás. Eu, honestamente, prefiro não arriscar muito palpite. Mas o que para mim é evidente é que a Bíblia apresenta e chama Satanás de o enganador e chama ele de antiga serpente. Então, qualquer que seja a dinâmica, é inevitável pensar um pouco nisso. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história, trocando de lugar. E eu tento imaginar o que seria eu estar andando naquele jardim e do galho de uma ave eu ouço um psiu. Quando eu olho uma serpente, vamos levar uma ideia? Eu correria como se não houvesse amanhã. Honestamente, tenho dificuldade de entender, até porque Eva para conversar. Alguém disse: devido às limitações de comunicação dos homens, e não ter nenhuma outra amiga, a Eva deveria estar muito carente de uma conversa, para precisar falar. O que quer que seja que aconteceu tem uma premissa. Qual é a premissa? Ela sempre vai se repetir: Satanás é um mestre na distorção do que Deus disse. Primeira pergunta: é verdade que vocês não podem tocar nenhuma árvore? Não é assim tão complexo como você está falando. É só uma que não pode, porque naquela, o dia que tocar, nós vamos morrer. Não, é certo que vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. O que Ele não quer é que você tenha acesso a coisas melhores. Ele está te sabotando, Ele está privando você de algo. Isso não parece com o que a maioria de nós passa?
A maioria de nós não olha para restrições estabelecidas por Deus como expressões do amor dele para nos proteger. Muitas vezes a carne está gritando: Deus não quer me deixar ser feliz. Gente, quando era criança, eu pensava nos meus pais como criaturas que existiam para cortar o barato da vida da gente. O dia que meu filho Israel nasceu, que foi o primeiro, a primeira coisa que eu pensei, depois de agradecer a Deus por ver aquela criança que só mulher acha bonito, gente, tinha uma cara de joelho amassado, estava todo coberto de sangue, placenta, né? Se eu falar para você que eu achei a coisa mais linda, pela fé eu imaginei que ficaria. Mas depois de olhar e amar aquele bichinho com cara de joelho que eu estava vendo, amar de todo o meu coração, primeira coisa que me passou pela cabeça: eu preciso sair, ligar ou escrever para meus pais pedindo perdão de tudo. Porque o senso de amor, de responsabilidade de proteger aquela criança, me fez pela primeira vez entender: meus pais nunca foram os seres que queriam cortar o nosso barato. Eu que era ingênuo, a ponto de não ver perigo onde eles viam, e eles por amor queriam me proteger. Eu consegui entender rapidamente isso. E o diabo de alguma forma tenta não apenas explorar isso, mas ele apela para nos provocar a pensar em um assunto que a gente gostaria de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas procurariam falsos mestres, sentindo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. O que é isso? Eu preciso que alguém fale aquilo que eu quero ouvir, que eu quero acreditar. Então, o diabo não está só colocando em xeque a veracidade do que Deus falou. Ele está explorando um ponto de vulnerabilidade em Eva, de tomara que o que Deus falou não seja bem assim, porque eu gostaria que seja diferente. E aí que começa a se processar o engano. A Bíblia fala de uma corrupção na mente, né? Na forma de pensar, de entender as coisas. Quando eu vou ter qualquer atendimento, e a pessoa começa dizendo: olha, pastor, eu já estou convencido de algo que eu tenho direito de ser feliz. Eu penso: lascou, já foi. Porque de alguma forma ela está dizendo, essa pessoa, quer ela esteja consciente, quer não, que ela acredita que Deus a está privando, e ela vai ter que cruzar certas linhas para buscar aquilo que Deus está tentando sabotá-lo. Isso não é verdade. A voz da transgressão sempre diz: dá nada não, não tem esse negócio de morte. Agora a pergunta é: quem é que falou a verdade? Deus ou o diabo? Em Romanos 5,12, Paulo faz uma releitura lá de Gênesis, dizendo o seguinte: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Nós estamos pagando essa conta até hoje. Deus tinha dito: no dia em que comerem, vocês vão morrer, não comam, não toquem. O diabo vai morrer coisa nenhuma. É lógico que nós não estamos falando de morte física. Adão viveu muito tempo depois disso, mas a morte espiritual entrou. Então, a única vez na Bíblia, na história, em lugar nenhum que você encontre alguém que aceitou a proposta da voz da transgressão, que diz: dá nada não, e que no final das contas deu nada. Sempre deu ruim. Porque Jesus não chamou o diabo apenas de mentiroso, mas de o pai da mentira. Essa é a natureza de quem é o portador da voz da transgressão. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Agora, o que leva alguém a simplesmente deixar de levar em conta o seu Criador, com quem essa pessoa se relaciona todos os dias, de forma livre e restrita antes do pecado da queda, a simplesmente ignorar tudo o que Deus que ela conhece falou, porque agora um elemento estranho sugere: Deus está sabotando você. A capacidade de engano está em explorar a força do desejo. Eu realmente gostaria de acreditar que Deus está me sabotando, que Ele está me privando de algo, né? Que as coisas não são do jeito que Ele disse. E essa dinâmica se repete sempre. Por que nós precisamos entender a natureza de como o diabo trabalha? Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outra tradução diz: não ignoramos os seus ardis, suas maquinações. Ou seja, se você entende que tem um inimigo, quem é o inimigo, como esse inimigo age, é muito mais fácil você se prevenir. E é por isso que eu vou seguir repetindo a frase: o golpe está aí, cai quem quer. As advertências vão de Gênesis a Apocalipse, gente. Nós começamos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, antes da queda, com a Bíblia sinalizando que Deus colocou o homem no jardim com 2 propósitos. O texto diz assim: para o lavrar e, esse é a segunda coisa, para o guardar. Para o lavrar a gente entende, o homem ia ter que trabalhar, extrair alimento da terra, mas guardar,
Guardar de quem? A essa altura do campeonato, Adão está sozinho. Deus nem criou Eva ainda. Não existe companhia, não tem ninguém, absolutamente ninguém na terra, a não ser ele. Guardar de quem? Deus não estava falando de outro ser humano. Deus estava falando de um inimigo que tentaria se infiltrar para abortar o nosso relacionamento com ele. Então, de Gênesis a Apocalipse, onde o próprio Jesus vai dizer: guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. A advertência estava lá, Deus estava dizendo: o golpe está aí, cai quem quer. E é importante que a gente, de tempos em tempos, lembre essas verdades, para que a gente possa andar em atenção e vigilância. Quando você olha para o caso de Ananias e Safira, que nós lemos, a pergunta é: no final das contas, deu nada? Não. Ananias cai morto. 3 horas depois, fico tentando imaginar o tamanho daqueles cultos e reunião. Outro dia alguém falou: pastor, as mulheres desde aquela época já chegavam atrasadas na igreja. Eu falei: não apela, filho. Para ela chegar 3 horas depois, nós temos reuniões enormes. A gente não sabe qual era a dinâmica. Criança, filho, comida na casa. Ela deve ter dito: vai lá, que antes da metade do culto eu chego. Ela chega depois sem saber de nada. Pedro pergunta: me diga, foi portanto que vocês venderam o terreno? Assim como para Ananias foi dada a oportunidade de conserto, ela sustenta a mentira. A Bíblia diz que ela também foi fulminada. Ambos experimentaram uma manifestação de juízo severo. A pergunta é: em algum lugar da Bíblia, algo que sustente a ideia do dá nada não? E Josué, no capítulo 23, dos versos 14 a 16, esse grande líder se põe em pé diante de uma geração inteira para dizer: ei, tudo que Deus falou pela boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é a verdade, é toda ela. Não só as boas promessas, mas as sérias advertências das consequências de pecado também são verdadeiras. Agora, a conversa de Satanás é: não vai ser descoberto. No livro de Números, Moisés diz: não sabeis que o vosso pecado há de vos achar? Jesus diz: não há nada oculto que não há de ser revelado. Como é que não vai ser descoberto? A questão é só quando, não é se será. Algumas situações, como a de Ananias e de vários, foram expostas ainda em vida. Alguns pecados, a Bíblia diz, só serão expostos depois. Mas haverá um tribunal, haverá prestação de contas. E acredite, quando os segredos dos homens forem expostos, é assim que Paulo se refere ao dia, né? Deus há de julgar os segredos dos homens. Aquilo que eles acreditarem, ninguém vai descobrir, será exposto. Não dá para acreditar na voz da transgressão. E diz assim: não será descoberto nem detestado. Se for descoberto, não vai ser tão ruim, não vai ser tão odioso, não vai ser tão complexo. E aí você começa a ver que essa voz da transgressão segue falando de diversas formas e maneiras. O apóstolo Paulo adverte a igreja de que nos últimos dias haveriam ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Outro dia alguém falou: pastor, como é que nós podemos discernir se a doutrina é de demônio? Tem que ter o dom do discernimento de espírito. Eu falei: não é só esse tipo de discernimento espiritual. Às vezes você não precisa nem do dom de discernimento, você não precisa nem de uma teologia profunda. Às vezes só um pouquinho de massa cinzenta já é suficiente para descobrir. Há uma doutrina que não é novidade dos nossos dias. As pessoas tentam chamá-la de uma revelação, mas na verdade isso vem desde o início da história da igreja. Há uma alegada, suposta nova revelação da graça, está dizendo: se você está preocupado com o pecar e com as consequências, é porque você é um religioso, um legalista. Você não entendeu a revelação de que Deus é amor e é bondade. E as pessoas estão pregando um atributo de Deus, o amor e a bondade, como se ele anulasse outro atributo, que é a justiça de Deus. Seus atributos não estão concorrendo, não são divergentes, eles são harmônicos. Mas as pessoas estão pregando mais ou menos um conceito de que se você entender a graça, você não vai ter tanto medo do pecado ou das consequências. Agora, uma mensagem, ainda que suposta e alegadamente apresentada como bíblica, que está dizendo para você: pode pecar, que as coisas não são do jeito que disseram e no final não dá nada não. A pergunta é: está alinhada com a voz de quem? Com a voz de Deus ou com a voz de Satanás? Gente, o golpe está aí, cai quem quer. As advertências estão ao longo de toda a Escritura. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Então precisamos entender quem fala. O diabo está por trás disso. O que ele fala. Porque mesmo que apareça alguém no púlpito que não está com cara de diabo, o apóstolo Paulo diz que Satanás se transforma em anjo de luz.
Ele muitas vezes não vai vir com cara de diabo. Mas se a mensagem é, as coisas não são do jeito que Deus disse, e não haverá consequência, você pode ter certeza, a fonte é maligna. E ponto final. É por isso que a gente tem que reconhecer quem fala e qual é a essência da mensagem. No livro do Apocalipse, nós vemos não só Jesus claramente dizendo no tempo da graça, que não há margem para acreditar no dá nada não, mas ele também nos ajuda a entender por que é que alguns estão acreditando que vão se safar. No mesmo texto, Apocalipse capítulo 2, de 20 a 23, nós temos parte de uma mensagem dirigida ao anjo da igreja de Tiatira. O texto diz: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Se você puder, repita comigo: retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Sua iniquidade não será descoberta, e diz só aquele que sonda mentes e corações. Você não esconde nada de mim. Nem detestado, não vai dar nada não. Retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. O problema, o Senhor diz assim: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. O que significa isso? Longanimidade, paciência. O problema é que as pessoas confundem longanimidade com impunidade. São coisas completamente diferentes. Deus nunca julga alguém que pecou de forma imediata. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Vem na frente, prevalece. Mas que ninguém se engane. Se a misericórdia não for abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. O Senhor está dizendo: dei tempo para arrepender. Não está aceitando minha paciência, longanimidade, misericórdia estendida a você, eu vou para cima de tu. Agora, muitas vezes, um dia eu perguntei para a pessoa: como é que você chegou a esse ponto? Falei: pastor, a primeira vez que cometi aquele pecado, honestamente achei que aparecia um anjo com a espada de fogo desembainhada e ia acabar com a minha raça. Ele não apareceu na primeira, não apareceu na segunda, não apareceu na terceira. Em algum momento esse cara está dizendo o quê? Dá nada não. Porque não entende a longanimidade. Estou dando tempo ao arrependimento. Acredita que é impunidade. Só que agora o Senhor diz: a paciência esgotou, a longanimidade terminou, e eu estou indo para cima dessa mulher. Vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram. Vou matar os seus filhos. E diz: e todo mundo vai saber que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuo a cada um segundo as suas obras. Não há um ângulo ou perspectiva de você estudando as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, não vamos falar só do Antigo, onde você não veja sempre uma contradição, a voz da transgressão e a essência dessa mensagem. É por isso que nós somos advertidos a não sermos inconsequentes. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17 diz: cuidem. Essa expressão, cuidem, em outras palavras, é: preste atenção, fica atento, abre o olho, ou na linguagem gospel raiz, vigia, varão. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Verso seguinte, o 17 afirma: vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. De novo, a queda de Esaú é tomada como exemplo a não ser repetido. Agora, o que é que nós vemos em Esaú? Inconsequência. A Bíblia apresenta como um caçador. Volta frustrado, não ter caçado nada e com fome. Quando chega em casa, Jacó, seu irmão, tinha preparado um cozido de lentilhas. Ele pede o irmão repartir a comida. O malandro Jacó diz: só você me vendeu o direito de primogenitura. Essa era a hora do Esaú dizer: você está maluco? Você acha que eu não posso tomar de você essa comida? A Bíblia fala do Jacó como um homem bem mais caseiro. O Esaú era o mais wild, selvagem, né? Era o irmão mais velho, que costuma ter o comportamento dominante, ainda que fossem gêmeos.
Era hora dele bater o pé, dizer: você está maluco? Agora a Bíblia diz que ele pensa consigo mesmo: estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Gente, um caçador, naquela época não havia abundância de comida. Ele sabia que havia momentos depois de caçar em que teria abundância de alimento, e haveria momentos de escassez. Era gente que sabia o que era passar fome. Ele sabia que não ia morrer de verdade, mas de alguma forma ele está mirando só a gratificação do momento. Eu preciso comer, eu quero comer agora, eu quero ser feliz agora, não importa lá na frente. E tem muita gente jogando fora uma eternidade com Deus em nome de gratificações momentâneas. São inconsequentes. Só que depois da gratificação ele diz: mas é que eu também quero aquilo que eu joguei fora. O Senhor diz: agora não adianta chorar, perdeu. E aí eu e você precisamos entender, quando a Bíblia está dizendo: não sejam profanos, devassos, impuros, dependendo da versão como Esaú foi, a Bíblia está nos mostrando como Deus olha isso. É um ato de prostituição, não uma imoralidade literal, física, sexual. Mas Deus diz: para mim é prostituição. E quando a Bíblia diz cuidem, a ideia de novo é: o golpe está aí, cai quem quer. Terceiro e último lugar, de forma prática, para encerrarmos: como silenciar essa voz. Nós vimos no texto inicial que a falta de temor é que conduz ao pecado. Salmo 36:1 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E se por um lado a Bíblia está dizendo que a voz da transgressão está falando no coração de quem não tem temor, por outro, nós temos indicativos de que onde há o temor, a voz da transgressão será abafada. Provérbios 16:6: pelo temor do Senhor se evita o mal. Você pode repetir isso comigo? Diga: pelo temor do Senhor se evita o mal. Olha o que diz Êxodo 20:20. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Onde há temor, a voz da transgressão será abafada e silenciada. E nós precisamos entender a importância do temor de Deus. Agora, quando Moisés diz: não tenham medo, mas também diz: o temor tem que estar diante de vocês, ele está claramente indicando que medo e temor não são a mesma coisa. Podem soar parecidos, mas a aplicação prática não é a mesma coisa. Medo eu senti uma ocasião em que foi atravessar um terreno cercado de uma construtora para cortar atalho, e um cachorro que era do caseiro correu atrás de mim. É aquele desespero desse cão enorme, vai me fazer mal, né? Agora, quando falamos em relação a Deus, a expectativa não é de acreditar que Ele queira o nosso mal. Pelo contrário, no momento em que a nação de Israel está assim no auge da apostasia, Deus, por meio do profeta Jeremias, diz: ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Porque Ele está dizendo que você é só a nossa esperança. Deus diz: quem sabe o que eu penso de vocês sou eu, não são vocês. E quando Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, Ele diz: são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando falhamos, mesmo quando estamos na iminência de julgamento, Deus está dizendo: eu quero ser o melhor. É por isso que eu dou primeira oportunidade para que se arrependa. Mas o temor, embora entenda que Deus não é inimigo, que é o bem, sabe que não pode brincar com Ele. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não se deixem enganar, porque a chance de ser enganado existe. E permito repetir mais uma vez: o golpe está aí, cai quem quer. Não se enganem, de Deus não se zomba. A Escritura diz: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. De Deus não se zomba não brinque com Deus. Não tem jeito de você se safar. E o temor é uma profunda reverência e respeito. Alguém que, embora nos ame, sustenta a sua palavra. E diz: se você andar nos princípios, vai ter as consequências, nos meus princípios vai ter as boas consequências que eu prometi. Mas se semear algo ruim, vai colher exatamente aquilo que você semeou. E eu não vou mudar o jogo por causa de você. Ele deve ser temido não porque quer o nosso mal, mas porque quando rejeitamos suas propostas, iremos colher inevitavelmente as consequências. Quando a gente fala de juízo, de temor, perdão, é importante entender o seguinte:
Quando alguém peca, Deus está sempre tentando restaurar e trazê-lo de volta ao temor de Deus, para que não volte a pecar. Mas mesmo quando Deus não está conseguindo recuperar essa pessoa, a ponto de ela voltar a temer a Deus, Deus ainda vai manifestar juízo, não só como a tentativa de recuperar o temor que ela perdeu, mas até as instâncias finais de juízo. Deus ainda está mirando a preservação do temor, se não for da pessoa, dos que estão à volta. Antigamente, os antigos falavam muito: é melhor tirar a laranja podre da caixa para não estragar todo mundo. Quando Ananias foi julgado, lembra do texto que nós lemos? A Bíblia diz: sobreveio grande temor a todos os que ouviram. Você consegue imaginar as conversas na mesa entre as famílias? Nos cafés, nas reuniões de célula? Você é doido, o homem ir para o culto ser fulminado daquele jeito, porque está mentindo. Deus dando a oportunidade, arrepende. Ao mesmo tempo que alguém está comentando, todo mundo está pensando: eu é que não sou doido de fazer o que ele fez. O temor se espalha. E Deus está dizendo: não pude recuperar um, mas pude promover, usar aquela situação para estabelecer minha didática, minha pedagogia de despertar temor nos outros. Então Deus não vai apenas deixar de julgar quem rejeita o temor porque ele é justo, mas porque ele precisa preservar o temor em todos os demais que ele ama. 1 Timóteo 5,20, Paulo diz: quanto aos que vivem no pecado, viver no pecado é diferente de um tropeço ou outro. Repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Você consegue imaginar essa dinâmica de culto? Uma reunião pública, repreenda na presença de todos. Fulano de tal, fica em pé. Você é um sem vergonha. Tem pecado, tropeçado, foi repreendido no âmbito pessoal, como Jesus ensinou em Mateus 18. Não deu ouvido, não se deixou ganhar. Foi repreendido com testemunhas, não deu ouvido, não se deixou ganhar. Agora estamos repreendendo você diante de toda a igreja. Ou você emenda os seus caminhos, se comporte, se arrepende, ou a mão de Deus vai definitivamente te julgar. O irmão pode sentar, vamos continuar o culto, aleluia. Outro dia alguém disse: era algo cultural. Não, princípios que nós ainda deveríamos estar praticando. É lógico que nenhuma repreensão tem que começar no âmbito público, e sempre vários esforços são feitos. Mas nós precisamos entender por que isso. A Deus quer humilhar a pessoa. Não, está dizendo: você não quer ser recuperado? Eu te uso como exemplo para preservar o temor dos demais. Porque o temor é essencial no relacionamento com Deus, gente. Quem está entendendo? Outro dia alguém me disse: mas o temor é coisa do Antigo Testamento. Na Nova Aliança nós temos o amor. Eu digo: que conversa é essa? Um dia eu estava pregando para um grupo, não era um culto, uma reunião aberta como essa. Era uma reunião fechada para líderes. Eu estou falando do pecado, das suas consequências, né? E construindo uma doutrina bíblica de maneira profunda, não rasa. A uma certa altura, tem um camarada na primeira fila que está me olhando com cara de assustado. E de repente levanta a mão e me interrompe e diz: se metade do que o senhor estiver falando for a verdade. Ele falou: estou com medo de Deus. Eu falei: eu acho bom. Ele falou: mas me ensinaram a obedecer por amor e não por medo. Eu falei: te ensinaram certo. O amor deveria ser a motivação primária. Jesus diz, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele falou: então você está se contradizendo. Eu falei: não. Você está achando que tem que escolher um ou outro. Que se tem amor não precisa de temor. Eu te digo que eles não são divergentes, são complementares. Não, temor é coisa da antiga aliança. O amor é da nova. Eu falei: você tem certeza? Que Bíblia você lê, criatura? Eu falei: Deuteronômio 11:1, antiga aliança, na lei de Moisés: amarás o Senhor teu Deus e guardarás todos os seus mandamentos. O amor já estava lá, mas o temor também estava lá. Deus disse: para que o meu temor esteja diante de vocês, para que você não peque. Quando você vai para o Novo Testamento, o amor está lá como motivo de obediência, e o temor também está lá. Efésios 5:21, Paulo está escrevendo a uma igreja de gentios convertidos da nova aliança. Não são judeus vivendo debaixo da lei. E ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então não só o fato de que ele está escrevendo a gentios convertidos da nova aliança, mas quando ele usa a expressão temor de Cristo, a revelação de Cristo é da nova aliança, não é da antiga. E ele está associando o temor à pessoa de Cristo. É evidente que ele não está falando de algo que é da antiga aliança. Aliás, quando Jeremias profetiza sobre a nova aliança, Jeremias 32:40, ele diz: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Porém o meu temor, para que não se afastem de mim. Tem gente que para o versículo na metade: nunca deixarei de fazer o bem. Não importa o que você faça de errado, Deus sempre vai mimar você.
Essa mensagem é enganosa. Deus diz, porque eu quero fazer o bem, então eu vou pôr o meu temor para você não se afastar, porque se afastar, não tem como eu te fazer o bem. A pergunta é, a profecia de Jeremias, que anunciava temor na nova aliança, se cumpriu? Claro que sim. Atos 2:43, em cada alma havia temor. Atos 9:31, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. O desenvolvimento da salvação é fundado no temor de Deus. Filipenses 2:12, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. O aperfeiçoamento da santidade, idem, igualmente. Portanto, meus amados, 2 Coríntios 7:1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não existe um único texto que sugira que a graça veio anular o temor. Quando Paulo escreve aos Gálatas, de Deus não se zomba, não se deixa enganar, ele está falando de uma igreja de gentios que havia sido corrompida por judaizantes, que queriam escravizá-los debaixo dos parâmetros da lei de Moisés. Ele está tentando libertá-los do ensino errado, dizer, vocês têm que viver de acordo com a graça. Mas ele está dizendo, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, o que o homem semear vai colher. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é, não foi, não era, é fogo consumidor. Então retém a graça, estou falando da graça, com reverência e temor. Essas coisas não são excludentes. E estou dizendo isso porque há uma suposta revelação da graça, dizendo que você não precisa temer a Deus. Esse camarada mesmo que me interrompeu e disse, fui ensinado a obedecer por amor. Eu falei para ele, a sua lógica de tentar manter o amor e excluir o temor é a mesma de um paraquedista que quer pular sem o paraquedas de emergência. Eu falei, você garante que o seu amor é infalível? Eu falei, biblicamente não dá para sustentar isso. Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste, perdeste o seu primeiro amor. Efésios 6:24, a graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor com amor incorruptível. Ele não está dizendo que o amor de todos é incorruptível, mas que alguns não deixaram esse amor corromper, porque ele é passivo de corrupção. Eu falei, e você garante que o seu amor é infalível? E se ele falhar, você realmente não quer ter mais nada que te ajude? Um dia eu liguei para um pastor amigo meu que mora aqui em São Paulo, que a experiência dele como paraquedista é muito, muito maior do que a minha. Ele tem centenas de saltos. Eu nunca pulei. Então a experiência dele é maior do que a minha. Por algum momento eu gosto de ver alguns de vocês me imaginando descendo dos céus de paraquedas. Eu falei para ele, me explica o paraquedas de emergência. Ele falou, você já acertou o nome. Popular paraquedas reserva. Chama paraquedas de emergência. Ele falou, é o tipo de paraquedas que nenhum paraquedista quer ter que usar. Eu falei, por medo? Se o primeiro não abriu, esse aqui não está garantido. Ele falou, não. Falou, Luciano, é quase impossível. Ele falou, não dá para dizer impossível, porque temos ocorrências de casos em que não abre. Mas é quase impossível. Estatisticamente, é mais fácil um raio cair na sua cabeça com você andando pela rua do que o paraquedas de emergência não abrir. Ele falou, a lona desse outro paraquedas é diferente, o tamanho do velame já é menor, a maneira como ele é dobrado, tudo nele é diferente, é desenhado de maneira que ele tenha que abrir, e abrir depressa. Ele falou, tanto que quando as poucas incidentes, eu falei, já ouvi vários casos. Ele falou, você ouviu vários casos em milhares, em milhões de paraquedistas pulando, com centenas e milhares de saltos. Ele falou, no final, a probabilidade de quando isso acontece é muito pequena. Ele falou, e a primeira coisa que se faz quando o paraquedas de emergência não abre, é iniciar uma investigação criminal por suspeita de sabotagem, porque ele é desenhado para abrir. Eu falei, então por que alguém não quer usar? Porque ele falou, justamente por ter o velame menor, para poder abrir depressa, você não vai ter um voo panorâmico, como quando desce com o primeiro. Ele diz, na verdade, o paraquedas de emergência, ele só existe para salvar você, para impedir que você despenque do céu feito um tijolo. Ele diz, mas tem treinamento específico. Porque se você não souber aterrissar com o paraquedas de emergência, você se arrebenta todo e pode até morrer. Então ele falou, não é um voo tranquilo. Ele falou, a gente não quer ter que usar, mas se o primeiro falhar, a gente é grato que ele está lá. Na hora que eu desliguei o telefone, eu entendi, essa é uma alegoria incrível.
O amor a Deus deveria ser o seu paraquedas principal, que o motiva a obediência. E ele é bem mais confortável. Mas se o primeiro falhar, é melhor que o paraquedas de emergência do temor esteja por lá. Se você me perguntar se eu fui um filho obediente, vou dizer que sim. Outro dia alguém falou, o senhor nunca desobedeceu? Eu falei, não falei isso. Mas como eu mais obedeci do que desobedeci, eu estou na coluna dos obedientes. Aí as pessoas me perguntam, quando você deixou de desobedecer, você fez por amor ou temor? Eu digo os dois. Muitas vezes foi amor purinho. Não posso fazer isso com os meus pais. Eles me amam, me honram, fazem o melhor por mim. Por que é que eu vou envergonhá-los? Por que é que eu vou, magoá-los, decepcioná-los? E muitas vezes o amor foi suficiente para não aprontar algum. Mas teve momentos que o que me impediu não foi o amor, foi o temor. Mais do meu pai do que da minha mãe. O papai era old school, velha guarda. E muitas vezes houve uma combinação dos dois sentimentos. Ao mesmo tempo que não posso decepcioná-los, eu sei quais serão as consequências. Amor e temor não precisam se excluir. Eles deveriam se combinar. Porque onde está o temor do Senhor haverá diferença. Quem está entendendo? Não há melhor forma de silenciar a voz da transgressão do que o temor de Deus. Então eu encerro dizendo, é preciso cuidado com a voz da transgressão, gente. A gente não pode achar que aconteceu com Eva, mas não vai acontecer comigo, com você. E permita dizer pela última vez, o golpe está aí, cai quem quer. Mas que também ninguém se engane acerca das consequências. De Deus não se zomba. Ele diz, se tocar no fruto proibido vai morrer, vai morrer. Isso não vai ser relativizado. Mas o remédio seguirá sempre sendo o temor de Deus. E o temor de Deus, ele é mais do que um sentimento, é uma ação. Salmo 111:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. A ideia de o praticam não é apenas um sentimento. Eu quero terminar lembrando você de Gênesis 39:9. Quando a mulher de Potifar está sediando José lá no Egito todos os dias. Qual foi a resposta de José para essa mulher? Ele não diz, dona, desculpa, a senhora não faz meu tipo. O que ele diz? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Talvez a carne dele estivesse dizendo, a senhora é um bom partido. Nenhuma gratificação imediata justifica a desgraça de longo prazo que o pecado traz. Nenhum prazer imediato justifica ferir o coração do Deus que me amou, que me escolheu, que me chamou, que tem me guardado, abençoado, que tem plano, que tem propósito para a minha vida. Temor, a profunda reverência e respeito a um Deus que deve ser agradado e honrado, mas ao mesmo tempo temido quando o assunto é brincar com Ele. Precisa estar no meu e no seu coração. Gente assim atropela a voz da transgressão em vez de ser enganado por ela. Que Deus nos ajude a nos mantermos alertas. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs. Eu te peço que aquilo que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, não se limite a essa reunião e a essa noite de culto. E nós oramos não apenas que isso continue depois de deixarmos este lugar de adoração, mas nós oramos que mais do que apenas prosseguir e continuar, que cresça, que tome espaço dentro de nós. Que a Tua palavra possa ser não apenas refletida, ponderada, mas devidamente aplicada em nós, com aquela singularidade única que só o Teu Espírito pode fazer. Agradecemos a expressão do Teu amor, que vem por meio de um ensino de prevenção como esse. A Escritura diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Queremos assumir a nossa responsabilidade na vigilância, mas ao mesmo tempo queremos crer e usar os recursos daquele que a Escritura diz é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós oramos, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nós queremos usar os recursos divinos, a força capacitadora da Tua graça, que no momento onde somos tentados, nunca permitirá que será
que seja além das nossas forças e ainda nos proverá livramento. Eu oro que o Senhor toque e fortaleça os meus irmãos e irmãs hoje. Eu oro por aqueles que talvez tenham recentemente tropeçado, que se ainda não houve, que haja arrependimento e restauração o mais rápido possível. Eu oro por aqueles que talvez até depois de caírem não se esforçaram para o levantar e talvez começaram a se adaptar ao chão e ao lugar da queda. Nós oramos que o temor do Senhor encontre lugar nos seus corações e que eles não desperdicem a longanimidade que está sendo aplicada como proposta de arrependimento. Mas nós oramos por aqueles, ó Deus, talvez não estão incluídos numa condição nem outra de queda, mas que precisam estar atentos e que podem evitá-la. Nós oramos que o Senhor nos ajude, qualquer que seja a realidade, a corresponder contigo e não nos distanciarmos do Senhor jamais. Que o temor do Senhor não apenas esteja em nós, mas prevaleça, fale mais alto. Que isso nos permita nunca nos afastarmos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Clique e veja mais vídeos como esse.